Uma mulher foi surpreendida dentro do banheiro feminino por um homem que também estava no local, como se fala, espiando. O caso foi um shopping do centro de Salvador, o Shopping Lapa. A vítima de importunação sexual pediu ajuda e o caso foi levado para onde? O caso foi levado para onde tem que ser levado, para a delegacia. Você sabe o que fazer nessas horas? A gente esclarece tudo agora com a nossa repórter Larissa Baracho, que está ao vivo, brilhando aí com o talento de sempre no telão do QVP. Ô Larissa, um caso lamentável e terrível, né? Você vai chegar com a informação agora para a gente. Te dou boa tarde e quero que você esclareça, né? Muita gente, claro, querendo saber o que fazer numa situação como essa. Muito boa tarde, Casé, e você que nos acompanha. Exatamente, este caso foi na quarta-feira. A Laís Gonzaga, né, ela informou que o seguinte: ela viu o homem debruçado ali na divisória, espiando. Ela acionou a equipe de segurança, né? A polícia militar em nota informou que ele foi encaminhado para a central de flagrantes, onde permanece preso nesta quinta-feira. Mas não é o primeiro caso de importunação sexual que a gente relata aqui no QVP, outros casos também de assédio sexual. Mas você que está em casa assistindo, mulher, pode ficar na dúvida às vezes: o que é importunação sexual, o que é assédio, o que se caracteriza um ou outro. Mas quem vai trazer mais detalhes e informações sobre este assunto é o Felipe Peters, que é advogado criminalista. Felipe, muito obrigada por receber a nossa equipe para falar sobre esse assunto que é tão importante. A gente falou sobre este caso que aconteceu nesta quarta-feira, mas a gente sabe que isso acontece muito com as mulheres. Elas ficam na dúvida do que fazer. Então, a gente vai começar explicando para quem está em casa qual a diferença de importunação sexual para o assédio sexual. Bom dia, Larissa. Bom dia, Casé. Bom dia, telespectadores. Obrigado mais uma vez. Uma diferença básica seria que o assédio sexual, ele acontece geralmente com uma situação de hierarquia. Uma situação muito comum em empresas, onde um patrão ele faz um assédio contra uma funcionária. Um exemplo seria ele ameaça demiti-la, caso ela não consiga realizar algum desejo dele, não saia para jantar com ele, algo do tipo. E a importunação sexual, ela é um crime da liberdade sexual, né, categorizado ali no artigo 215 do nosso Código Penal, e ele traz toda e qualquer sequência da pessoa obter a lascívia, satisfazer o seu próprio desejo, ali o importunador, né? E como é que a mulher... É importante a gente falar, por exemplo, às vezes a gente está num show, né, Casé? A mulher está no show ali, está numa festa, aí o rapaz pega no cabelo, tenta dar um beijo, né, tenta abraçar. Isso seria caracterizado como uma importunação. Nesse caso, é o seguinte: a importunação ela precisa ser ela na lei trata um pouco mais explícita. Algo seria, claro, contra a vontade da mulher. Porém, ela está mais explicitamente ali falando sobre o tocar, o apalpar, né, o masturbar-se, o tocar-se, fazer qualquer ato que também possa ser considerado ato libidinoso contra a mulher sem a sua vontade, para satisfazer a sua lascívia. A pena vai de quantos anos com relação ao assédio e à importunação sexual? Devido aos grandes casos e aumento de números de casos, principalmente em São Paulo, que aconteceu, onde foi noticiado nacionalmente, houve uma certa mais rigidez em relação ao caso da importunação sexual e o ato libidinoso. Hoje está de 1 a 5 anos, né, no caso da importunação sexual, e de 1 a 2 anos o assédio sexual. É importante a gente sempre falar com relação à denúncia. A gente sabe que tem muitos casos subnotificados. Muitas mulheres têm medo de denunciar porque às vezes o assédio parte de um chefe, o assédio ele parte de um ente, né, de um familiar, de um tio, de um próprio marido. A importunação, às vezes, numa festa, ela acaba não denunciando porque, às vezes, não vou até a delegacia. Mas é importante a gente falar sobre essa questão da denúncia. Mas você tem alguma pergunta, Casé? Não, eu tenho sim. Eu tenho uma dúvida aqui, Larissa. Eu acho que muita gente em casa tem sobre assédio sexual. Ele falou que um patrão que começa a tentar seduzir uma funcionária, ou um colega também de trabalho, né? Às vezes configura assédio sexual. Qual é o limite da diferença entre assédio sexual e uma paquera? O cara está paquerando com a colega, está brincando, por exemplo. Ou você está linda hoje, está gostosa hoje, por exemplo. E aí, como é que tem esse limite? Como é que a gente diferencia um elogio, uma paquera de um assédio sexual, e principalmente no ambiente de trabalho, né? Felipe,
Felipe, Casé está perguntando com relação a essa questão do assédio sexual. Você falou sobre o ambiente de trabalho, muitas vezes o chefe ou um colega de trabalho. Qual o limite de uma paquera, porque muitas vezes a gente sabe o que acontece, qual o limite de uma paquera a chegar à questão do assédio? É isso que ele está tentando perguntar e explicar para quem está em casa assistindo. Seria considerado assédio sexual quando existe uma hierarquia, um chefe, e geralmente passa do ponto de uma ameaça, de caso que a pessoa não realize aquele desejo, aquela vontade, ela possa ser demitida. Então, pela hierarquia que ele tem sobre aquela pessoa, ele faz uma intimidação em relação a uma troca de um favor sexual ou alguma situação que conote nesse sentido sexual. Felipe, muito obrigada, tá? É importante a gente falar com relação à denúncia. Você que sofre algum tipo de assédio sexual ou sofreu, né, uma importunação, denuncie, porque é crime. A gente precisa parar e combater cada vez mais esse tipo de crime. Eu volto com você aí no estúdio, Casé. Valeu, Larissa, obrigado. Obrigado também ao nosso entrevistado. É isso aí. Acusação comprovada, lei aplicada, o caso passou para a delegacia, porque o cara estava espiando a mulher dentro do banheiro do shopping. De repente, a mulher falou o quê? Fez o que tem que ser feito, denunciou e o cara foi levado para a delegacia.